Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai continuar com o tema metabolismo energético e hoje a gente vai falar de fotossíntese e de quimiossíntese. É o capítulo 14 do nosso livro, tá? Bom, a primeira coisa que a gente começa vendo é a respeito da descoberta da fotossíntese. Vários pesquisadores contribuíram para a descoberta definitiva de todos os mecanismos que ocorrem na fotossíntese. O primeiro foi Van Helmont, com esse experimento que vocês têm aí, essa mesma imagem da plantinha. Então, ele pesou a planta e o solo e deixou aquela planta crescer. E 5 anos depois, ele pesou novamente a planta e o solo e percebeu que a planta cresceu, mas não houve diferença em relação ao peso do solo. Com isso, ele pôde perceber que aquele crescimento da planta ocorria não por conta de moléculas que estavam no solo, mas que de alguma outra maneira ela conseguia desenvolver moléculas para o seu crescimento. Depois a gente teve o experimento de Joseph Priestley, que fez um experimento, a gente observa aí na imagem com os ratinhos, onde ele viu que se ele deixasse os ratinhos no ambiente, né, presos, que dentro de pouco tempo esses ratinhos morriam, e que se nesse ambiente tivesse uma planta, que os ratinhos conseguiam sobreviver durante mais tempo. Obviamente a gente sabe por conta, né, da produção ali do oxigênio. Depois o pesquisador Jan Ingenious, que sugeriu que o CO2 consumido pelas plantas era quebrado e era liberado como O2. Depois dele, Nicolas de Saussure, que falou a respeito contribuiu, na verdade, com essa equação que a gente está vendo aí, onde a gente tem a formação de carboidratos, aqui, onde a gente vê a formação de carboidratos e oxigênio a partir de gás carbônico, água e luz. Teve também Charles Barnes, que na verdade foi o primeiro a batizar o processo com o nome de fotossíntese. E por último, o Cornelius Van Niel, que falou que o oxigênio liberado pela fotossíntese era proveniente da molécula de água. Quando Cornelius propôs isso, as pessoas não levaram muito a sério. Só algum tempo depois é que, de fato, foi possível ser comprovado que esse oxigênio era realmente proveniente da molécula de água. Aí a gente tem uma diferença em relação ao local onde essa fotossíntese ocorre. Nas cianobactérias, essa fotossíntese acontece no conjunto de membranas que está dentro da célula. E nos organismos eucariontes, essa fotossíntese acontece dentro dos cloroplastos. Então vamos acompanhar aqui, ó. A gente vê aqui uma célula vegetal e aqui a gente vê uma micrografia do cloroplasto, né? Então essa é realmente uma fotografia. Esse cloroplasto, ele tem mais ou menos essa distribuição interna. Essas pilhas que a gente vê aqui, que parecem na verdade várias moedinhas verdes, elas se chamam granum e elas são formadas por vários tilacoides. Cada pedacinho desse aqui é um tilacoide que forma essa pilha que é um granum. Na membrana desse tilacoide, a gente observa a presença de um complexo onde as moléculas de clorofila se encontram. Então, é aí que se encontra a clorofila lá dentro do cloroplasto. Outra coisa importante da gente compreender é a respeito dos pigmentos fotossintetizantes. Então, em 1905, Einstein propôs que a luz ela era composta por partículas chamadas de fótons, né? E o comprimento de luz, que é esse que a gente vê aqui, né, que é o nosso comprimento visível, ou seja, o comprimento da luz que nossos olhos conseguem utilizar para que a gente enxergue, né, ele é dividido em valores que são exatamente os comprimentos de onda, tá? Então a gente vê aqui que vai de 400 até 700, um pouco mais de 750 nanômetros, ok? A gente também observa que, dependendo do comprimento, há uma escala de cores, tá? Esses pigmentos fotossintetizantes, eles são importantes porque eles conseguem absorver os diferentes comprimentos de onda. Então, dependendo de qual é o pigmento fotossintetizante, ele vai conseguir absorver algum
ou alguns desses comprimentos de ondas que a gente observa aqui. Por exemplo, né, o exemplo que vocês têm aí no livro, as clorofilas. Então, existem as clorofilas do tipo A, do tipo B e do tipo C. Essas clorofilas, se vocês observarem aqui, ó, nesse gráfico, a clorofila B, ela absorve o comprimento de onda que está próximo aqui à faixa do azul esverdeado, e a clorofila A, ela absorve o comprimento de onda que está aqui na faixa do amarelo, né, do vermelho e do amarelado. Então, dependendo de qual é o pigmento fotossintetizante, esse pigmento vai aproveitar, vai ser capaz de absorver um comprimento de onda específico. A clorofila A, ela está presente tanto nas cianobactérias quanto nos eucariontes clorofilados. Começando então a falar especificamente a respeito da fotossíntese, a gente precisa falar do que são os fotossistemas. Eles representam uma rede de pigmentos fotossensíveis que está presente lá na membrana dos tilacoides. Eles se organizam como um complexo, que é chamado de complexo antena. E esse complexo, ele absorve a energia luminosa, ele é capaz de absorver os fótons. Então, ele transfere essa energia para o centro de reação. No centro de reação da clorofila, vai ocorrer um processo que se chama excitação dos elétrons. Então, os elétrons presentes na clorofila no centro de reação, esses elétrons eles ficam na sua forma excitada e eles são transferidos para uma outra molécula que se chama aceptor de elétrons. Então, quando esses elétrons se tornam excitados, eles são transferidos para o aceptor e, a partir desse aceptor inicial, dá-se início à cadeia transportadora de elétrons, ok? Então, o fotossistema ele é representado pelo complexo antena, mais o centro de reação, mais os aceptores de elétrons. Essas três estruturas representam o que a gente chama de fotossistema. Existe o fotossistema chamado de 1, ou PS1, e o fotossistema chamado de 2, ou PS2. A diferença é que o fotossistema 1, os pigmentos desse fotossistema, eles absorvem a luz no comprimento de até 700 nanômetros. Por isso ele também pode ser chamado de P700. E o fotossistema 2 absorve o comprimento de onda de até 680 nanômetros, por isso ele também pode ser chamado de P680. Aqui a gente observa mais ou menos como é que se dá esse funcionamento dos dois fotossistemas. Então aqui a gente está vendo um corte no cloroplasto, aqui a gente está vendo um grânulo formado por vários tilacoides, aqui a gente está vendo um tilacoide e estamos observando especificamente uma parte da membrana desse tilacoide, tá? Então, observa aqui, a energia da luz, então a luz, ó, está incidindo nessas clorofilas que formam aqui o complexo antena. Então, a energia proveniente dessa luz vai aumentar o nível energético dos elétrons. Então, esses elétrons, eles vão se tornar excitados por conta da grande energia que se tornou disponível para eles, e aí eles serão transferidos para substâncias aceptoras. Então, você vê aqui que a bolinha vermelha que simboliza o elétron está mostrando que ele está aqui na clorofila, mas que ele será transferido para os aceptores que estão representados aqui como essas bolinhas em lilás, ok? Então, aqui a gente tem o que se refere ao fotossistema 2 e aqui a gente tem o que se refere ao fotossistema 1, né? Então, o esquema, né, é o mesmo. Incidência da luz nos elétrons, incidência da luz no complexo antena. Essa energia é transportada aí para o centro de reação, para a clorofila do centro de reação. Esses elétrons da clorofila do centro de reação, eles se tornam excitados. A partir do momento em que eles estão excitados, eles vão sendo transferidos para as substâncias aceptoras. Lembrando que a diferença do fotossistema 2 para o fotossistema 1
é em relação ao comprimento de onda que é absorvido. No fotossistema 1, esse comprimento de onda é de até 700 nanômetros e no fotossistema 2, esse comprimento de onda é de até 680 nanômetros. Vamos então falar das etapas, né, da fotossíntese. A primeira é a etapa fotoquímica, que também é chamada de fase clara. O que vai acontecer aqui? A luz é capturada pela clorofila A, ocorre a excitação dos elétrons da clorofila e esses elétrons eles são transferidos para um aceptor que é a plastoquinona. Esses elétrons então vão passar dessa plastoquinona para uma cadeia transportadora de elétrons, né, que são moléculas que vão funcionar como aceptores de elétrons. Enquanto isso está acontecendo, vai ocorrendo a liberação de energia para a produção de ATP. Essa síntese de ATP, ela ocorre por um processo chamado de fosforilação. E essa fosforilação, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser uma fosforilação cíclica ou ela pode ser uma fosforilação acíclica. Quando essa fosforilação é cíclica, ela é chamada também de geradora de ATP. O que acontece? A clorofila ou as clorofilas do fotossistema 1, elas absorvem fóton. Essa energia, né, vai tornar os elétrons excitados, então eles são liberados da clorofila e eles são capturados pela ferredoxina, que é o primeiro aceptor. Da ferredoxina, esses elétrons eles passam para uma cadeia transportadora, que é a cadeia de citocromos. Conforme eles vão passando por esses citocromos, eles vão liberando energia. Energia essa que será utilizada para gerar ATP. No último aceptor, os elétrons eles já estão com baixa energia. Então, esses elétrons retornam à clorofila P700 do fotossistema 1. Por isso, esse é um processo chamado de cíclico, porque quando chega ao final, esses elétrons retornam ao início. O segundo tipo é a fosforilação acíclica e também é a fosforilação onde a gente observa a fotólise da água. Como ocorre? A clorofila P700 absorve fóton, ocorre excitação e liberação do elétron. Esse elétron é capturado pela ferredoxina, só que aqui, na fosforilação acíclica, esses elétrons da ferredoxina, eles são passados para o NADP. Então, eles são capturados pelo NADP, que passa a ser NADPH. As clorofilas, né, ou a clorofila do fotossistema 2, ela também absorve fóton. Por conta disso, vai ocorrer a excitação e a liberação dos elétrons. Esses elétrons são então capturados pela feofitina, que é o primeiro aceptor, que vai passar esses elétrons também para uma cadeia de citocromos. Conforme esses elétrons vão passando pela cadeia de citocromos, eles também vão liberando energia. Daí o que vai ocorrer? Os elétrons aqui da clorofila P680, eles irão, ao terminar essa cadeia de citocromos, eles vão repor os elétrons da clorofila P700. Então, observa que eles não voltam para P680, não. Eles saem, né? Terminou a cadeia de citocromos, quando eles saíram da P680, eles vão para a P700, tá? Então, esses elétrons que foram passados aqui para o NADP e foram perdidos pela P700, porque daqui do NADP eles seguem para outra fase da fotossíntese, então eles não retornam. Então, esses elétrons que foram perdidos aqui pelo fotossistema 1, eles são repostos pelos elétrons do fotossistema 2, tá? Então, os elétrons P680 repõem aqueles perdidos pelo P700, mas o P680 também está perdendo, né? O fotossistema 2, ele também está perdendo elétrons, porque esses elétrons não estão retornando para o fotossistema 2. Esses elétrons, eles estão passando para o P700, ok? Então, eles precisam também serem repostos.
Esses elétrons P680, eles são repostos pela fotólise da água. Então, a luz, ela é capaz de quebrar a molécula de água e da quebra dessa molécula de água há a liberação de O2, de oxigênio, e os elétrons P680 são repostos. Aqui a gente consegue observar mais ou menos o esqueminha disso tudo que a gente acabou de ver, tá? Então, aqui a gente tem P680, fotossistema 2, e aqui P700, fotossistema 1, tá? Os elétrons aqui são excitados e são liberados do complexo antena por conta da incidência de luz solar. Quando esses elétrons são liberados e passam pela cadeia transportadora de elétrons, eles vão liberando energia para a formação de moléculas de ATP. Eles são capturados aqui pelas clorofilas P700. Esses elétrons da clorofila P700 também se tornam excitados devido à incidência de luz. Depois de excitados, eles são liberados. Quando eles são liberados, eles são capturados pelo NADP, que juntamente com o íon H+, torna esse NADP NADPH, tá? Tanto essa ATP produzida aqui, através do fotossistema 2, e aqui o NADP produzido pelo fotossistema 1, eles irão participar da segunda etapa da fotossíntese, tá? Então, nós vimos que os elétrons do P700 perdidos são repostos pelos elétrons do P680. Mas e os elétrons do P680? Eles também foram perdidos, porque eles passaram para P700. Quem vai repor esses elétrons? A quebra da molécula de água. Então, a incidência de luz, né, na molécula de água quebra essa molécula de água. Dessa quebra vai ser liberado oxigênio e elétrons que vão repor esses elétrons perdidos. A segunda etapa é a etapa química, que também é chamada de fase escura. Obviamente, eu esqueci de falar, perdão, na fase anterior, que é a fase clara, há a necessidade da luz, né? Então, a gente viu que para que esses elétrons sejam excitados e sejam liberados da clorofila, tanto no fotossistema 1 quanto no fotossistema 2, é preciso da incidência de luz. Na fase escura não há essa necessidade da luz, né? Essa fase escura, ela acontece no estroma do cloroplasto, tá? E vai utilizar tanto o ATP quanto o NADPH produzidos na fase fotoquímica. As reações que ocorrem nessa etapa da fase escura, elas são chamadas de ciclo de Calvin-Benson, tá? Então, o CO2, né, ele é capturado aqui por essa molécula ribulose 1,5-bifosfato, e isso é o que a gente chama de fixação do carbono. Então, o carbono ele é utilizado em qual momento? Aqui, nessa etapa do ciclo Calvin-Benson, né? A enzima chamada de rubisco, ela é a enzima responsável por essa fixação. Ela é a enzima responsável por realizar essa ligação aqui desse gás carbônico com essa ribulose 1,5-bifosfato. Originam-se compostos intermediários e a partir desses compostos que se formam, ocorre uma série de reações químicas, uma sequência de reações químicas. Cada uma dessas reações que vai acontecendo, que estão simbolizadas aqui, né, nesse ciclo, cada uma dessas reações que acontecem, elas vão dando origem a novos compostos intermediários. Então, vai ocorrer a produção do gliceraldeído 3-fosfato. Ele também pode ser chamado de P-gal ou G3P. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele tanto vai ser utilizado para a produção de açúcares, quanto ele vai repor aqui a ribulose 1,5-bifosfato para que esse ciclo reinicie. Então, é um ciclo porque essa ribulose 1,5-bifosfato ela é sempre reposta.
E aí, uma vez que ela é reposta, ela pode se associar ao gás carbônico e reiniciar o processo. Ela consegue ser reposta porque esse gliceraldeído 3-fosfato que é produzido, né, como um composto intermediário das reações químicas aqui do ciclo de Calvin-Benson, essa molécula, ela tanto vai ser utilizada para formar, né, os açúcares naquele vegetal, quanto também vai ser utilizado para repor essa molécula de ribulose 1,5 bifosfato, né? Tanto nesse vegetal quanto nessa cianobactéria, né, ou nessa alga, tá ok? Por último, a gente tem a quimiossíntese, né? Então, a quimiossíntese, ela diz respeito a um metabolismo autotrófico também, ou seja, capaz de produzir, né, uma substância orgânica, só que vai ocorrer através da utilização de compostos inorgânicos como fonte de energia. Que compostos são esses? Por exemplo, hidrogênio, nitrito, sulfeto de hidrogênio, ferro e manganês. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de produção através da quimiossíntese. O primeiro exemplo que a gente tem são as árqueas metanogênicas, que vivem em ambientes anaeróbios, né? Então elas estão no tubo digestório de animais, em depósitos de lixo e em ambientes pantanosos, né? Então elas utilizam o hidrogênio associado ao gás carbônico e vai ocorrer a produção de metano. Outros tipos são as bactérias que fazem a nitrosação, que são as nitrosomonas e nitrosococos, que utilizam amônia e oxigênio para originar nitrito, água e energia. Já para o processo de nitratação, que é realizado pela Nitrobacter e pela Nitrococcus, esse nitrito, que foi produzido aqui na nitrosação, esse nitrito também associado ao oxigênio vai originar nitrato e energia, tá? Então, esses processos aqui são processos que a gente chama de processos de nitrificação, que ocorrem aí no ciclo do nitrogênio. Aqui a gente tem a imagem de nitrosomonas, né? E aqui de nitrobacter, ok? Então, aqui a gente observou a quimiossíntese, que vai utilizar, né, para a produção de substâncias orgânicas, ela vai partir de compostos inorgânicos, e vimos, então, a fotossíntese, onde a gente teve aqui, ó, ao final, a formação de carboidratos, tá ok? E a gente viu que também foi liberado oxigênio através aqui da fotólise da molécula de água. Ok, pessoal? Se vocês tiverem ficado com dúvida, quiserem repassar essa videoaula, podem repassar. Se mesmo assim vocês ainda tiverem ficado com dúvida, eu vou estar disponível no nosso horário lá no Google Class. Vocês podem mandar suas dúvidas, né, seus questionamentos, para a gente poder deixar tudo bem esclarecidinho, tá bom? É isso por hoje, gente. Beijo, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra de novo.